Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite a todos. Boa noite, Hugo. Boa noite, Verinha. Boa noite a todos que estão nos acompanhando ao vivo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você. Nós que agradecemos, né, a oportunidade. Eu e o Alessio. O Alessio deve estar no trânsito, né? Todos sabem aqui, o trânsito de São Paulo é bem complicado, né? Boa noite aos companheiros da Web Rádio. Boa noite aos companheiros que estão aqui conosco ao vivo, que entraram no programa gravado. Agradecemos demais, né, o Hugo de ter aceitado estar conosco nessa noite para reflexão. O Hugo, que é nosso companheiro aqui também, né, o Hugo da Web Rádio, tem um programa fantástico junto com a irmã, Entre Irmãos, né? Fica aqui o convite também, para quem não puder assistir ao vivo na segunda-feira à noite, também pode depois também, como eu, né, pegar no gravado, e olha, sensacional, viu? Sensacional mesmo. Parabéns pelo programa, pelas reflexões, viu? Tenho aprendido muito, viu? Parabéns mesmo. Obrigado, E já Verinha. vamos assim, né, agradecendo imensamente ao Hugo, né, por ter aceitado, né? Sabemos que ele tem muitos compromissos, né, Hugo? Marcou a sua agenda, mas ele tem aqui conosco também, já assinado, né, o contrato, não tem como escapar, né, Hugo? Seja muito bem-vindo, Hugo. E quer falar alguma coisa, Hugo? Eu agradeço, é sempre uma ótima oportunidade encontrá-la, encontrar o Alessio também, ter a oportunidade de refletir juntos, compartilhar o conhecimento da doutrina espírita, e tenho certeza que vai ser um momento de ótimas reflexões para todos nós, e podemos, eu costumo dizer, né, eu pelo menos eu vejo muito nessas oportunidades como o meu puxão de orelha ali, olha, não esquece do compromisso, né, sempre está ali, de certa forma, é uma forma da gente se cobrar também, e saber, olha, eu tenho que, né, estar sempre pensando, né, na espiritualidade e nessas possibilidades de melhoria, né, que todos nós temos ao longo da jornada, e que às vezes a gente, né, nas coisas materiais a gente deixa um pouco de lado, mas esses são os momentos que puxa a gente e fala, olha, não esquece o foco. Isso mesmo. É o nosso grande objetivo, auxiliar, né? Nos auxiliar, né? Auxiliar-nos a nossa melhora, a nossa transformação, aos companheiros, a todos que assistem, porque é mudando o nosso sentimento, mudando as nossas ações, né? Mudando os nossos pensamentos, e a leitura, como nós estávamos comentando antes de abrir, né? Antes de começarmos, ela auxilia bastante, né? Ela nos auxilia muito, essas reflexões, esses textos, para que a gente possa estar colocando em prática no nosso dia a dia, nos auxiliando
na nossa transformação, na nossa rotina, né? Na nossa disciplina, como diz Emmanuel, né? Que a gente precisa ser mais disciplinado para estar buscando, né? Essa nossa melhora, essa nossa transformação, porque se for esperar, né? Se a gente ficar esperando cair do céu, se esperar um dia eu faço, um dia eu vou, um dia eu leio, um dia nunca vamos fazer, né? Então, desta maneira, através dos estudos, através do programa, através dos compromissos da nossa, com a nossa doutrina, nós vamos, né? Nós vamos, através dessas ferramentas, nós vamos conseguindo ali um passinho de cada vez, né? Dando um passinho ali, colocando uma semente, um alerta, como você bem disse, né? Na noite, que é as reflexões de Emmanuel, e a gente vai conseguindo, né? Essa nossa transformação, esse nosso grande objetivo da reencarnação, né? E já iniciando, né, o programa, vamos, assim, convidando a todos por uma reflexão da mensagem de hoje, Dias Melhores, de Carlos Barcelli pelo irmão José, para depois estarmos fazendo a nossa preparação. Ser bom. Ser bom sempre. Não te desesperes com quem necessita de ti. Exasperes, né? Com quem necessita de ti. Escuta com paciência a queixa de quem costuma se repetir de maneira enfadonha. Não há quem meça a angústia da alma que sofre. Não te sensibilizes diante de quem se humilha, expondo-te às tuas fraquezas. Nem tomes a conta de desequilíbrio a atitude daquele que se encoraja a se te revelar. Quem não trará estigmas que intenta oculta alheia percepção? Milhares de criaturas que riteiam contigo choram às escondidas, e é possível que sejas uma delas. O que em ti não te escandaliza, porque haveria de te escandalizar nos outros? Levanta o caído e te levantarás com ele. A bondade não formula indagações descabidas e não pede contas a quem auxilia. Fantástico, né? O único juízo que jamais se equivoca em relação ao próximo é o do amor. Essa mensagem, ela vem de encontro, né? Essas questões que precisamos ter mais compaixão, precisamos ter mais empatia, não podemos menosprezar o sofrimento do outro, achar que, está passando por isso, mas isso é pouca coisa. Está fazendo tempestade num copo d'água. Só isso se resolve fácil. Aqui ele está dizendo para que a gente tenha compaixão, que a gente tenha misericórdia, para que um outro, principalmente quando o outro vem nos procurar, quando o outro se abre conosco, né? Se coloca as suas dificuldades, para que a gente não menospreze, para que a gente o abrace, o acolha com carinho, com amor, que é, né, já a mensagem da noite de hoje, né? Já estamos entrando, que nada é por acaso mesmo. E que a gente pense, né, que a gente não pense que só nós sofremos, que só nós temos dificuldade, que a nossa dificuldade é maior, que os nossos desafios são maiores. Porque, como ele bem coloca, não há medida, né? E a gente precisa, né? A gente tem essa necessidade de medir. Queremos medir o amor, queremos medir compaixão, queremos medir desafio. Meu desafio é muito maior que o do Hugo. Nossa, muito maior. A gente fica medindo, parece que é uma disputa, né?
A gente quer entrar numa disputa de quem que sofre mais, quem está pior, quando, na verdade, a gente precisa olhar a solução, é buscar a solução, é ver o outro, é abraçar o outro, é não se preocupar tanto com o que ele está passando, mas se preocupar, sim, como auxiliar, como abraçar, qual palavra ali naquele momento, ou nenhuma, né? Às vezes nenhuma, não precisa. Basta aquele olhar carinhoso, aquele olhar bondoso, aquele sorriso, aquele abraço, que já é o suficiente. E se não pudermos fazer nada disso, uma oração. A oração, com certeza, o aliviará, né? Com certeza vai auxiliar e muito a ele e a nós também. Então, já vamos assim, agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por esta oportunidade, por esta mensagem, que possamos estar colocando em nossas mentes, no nosso dia a dia, diante das dificuldades do outro, diante do auxílio ao outro. Vamos, assim, agradecendo e cumprimentando toda os mentores da Web Rádio Cristo Consolador, os nossos mentores individuais e coletivo, que já estão aqui conosco, já estão nos envolvendo, nos abraçando, nos protegendo, já estão fazendo essa corrente de luz aqui conosco. Vamos cumprimentando nossa mãe, Maria de Nazaré, ela que já vem com seu manto azul celeste de luz, a nos fortalecer, nos amparar, nos proteger. Vamos pedindo a ela que esteja sempre conosco, principalmente nos momentos de mais dificuldade. Que ela também nos conduza até o seu Filho bem-amado, Jesus. Diante do Mestre, já vamos agradecendo pelo seu evangelho de luz, seus exemplos de amor, de perdão, de fé, por ser o nosso governador planetário, e vamos assim, pedindo a Ele que nos conduza até Deus, causa primeira de todas as coisas, pois Jesus é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por Ele. E diante de Deus, já vamos nos ajoelhando em espírito e agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, agradecendo pelo pão material, pelo pão espiritual, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrar-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E vamos assim agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, que estejamos bem intuídos, bem receptível, para compreender, assimilar e colocar em prática o que foi dito nessa noite, de acordo com a nossa condição. Que assim seja, graças a Deus. Eu nem falei para você se você queria comentar a mensagem. Se você quiser comentar, ou depois comentar junto com o texto. Tá bom. Desculpa. Ah, tranquilo. Hoje nós vamos ler dessa coleção maravilhosa, né? Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O livro também chama Fonte Viva, que é uma fonte mesmo, né? É o item 109. A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João, capítulo 2, versículo 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem,
mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excelsidade da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida, em que ignorar cada espírito em eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito, nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Que mensagem, hein? Como disse o nosso companheiro Hugo, que puxãozinho de orelha, né? Eu acho que não foi nem um puxão, acho que foi das duas assim já, né? Já estamos nesse nível, né? Emmanuel já está puxando as duas. Tipo, olha só, né? Porque realmente, infelizmente, somos, né? Emmanuel está nos dizendo aqui, como a própria mensagem de abertura, né? De que nós, infelizmente, estamos sempre a observar o outro pela ótica do defeito, pela ótica das mazelas que ele traz, pelas suas fraquezas, pelas suas dificuldades, e não dando a oportunidade de mudar essa visão, de observar no outro. Nosso companheiro Alessio chegou. Boa noite, Alessio. Boa noite, Verinha. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos os nossos amigos. Prazer e honra estarmos aqui mais uma vez. Desculpa aí chegar mais tarde. Imagine, comentei que é sobre o Alessio tem o desafio do trânsito, né? Em São Paulo. Não é fácil. Acabou as férias, agora voltou tudo ao normal, né? O normal que é o caos, né? Mas tudo bem. É isso mesmo. Continuando, né? Alessio, eu estou aqui só rapidinho, né? Fazendo as considerações. Terminei o texto e estou aqui fazendo uma reflexão rápida para já passar para o nosso companheiro Hugo, né? E como eu estava dizendo, nós temos essa facilidade de só observar aquilo que da dificuldade do outro. Nós não conseguimos observar as suas virtudes. E Emmanuel nos traz essa noite aqui justamente isso, né? Que Jesus conhecia a todos como nos conhece, e mesmo assim, ele veio pessoalmente. Ele veio trazer a boa nova e veio tirar de nós, né? Aquilo que nós temos de melhor, para que a gente possa estar colocando ali em prática e também vendo no outro como ele fez, né? Ele não ficou, ai Deus, como é que eu vou fazer hoje? Como é que eu vou fazer essa semana? Olha como é que eles são pescadores humildes, são isso, são aquilo. Não, ele foi buscar cada um o melhor que cada um poderia estar
dando naquele momento, né? Vamos dizer assim, que cada um poderia contribuir naquele momento. E nós temos, né, dentro do Espiritismo, não sei se em outra doutrina, nós temos aquela historinha da fila indiana, né? Que nós andamos em fila indiana, colocamos a nossa virtude aqui na frente, na mochila da frente, e colocamos os nossos vícios, os nossos defeitos, na mochila de trás. Então, como nós estamos em fila indiana, eu só consigo ver o próximo ali, mas eu vejo a mochila de trás dele, que são seus vícios e seus defeitos. E eu não consigo ver lá na frente, né? A mochila que ele traz, que são as suas virtudes. Por outro lado, eu também só enxergo as minhas virtudes. Porque eu joguei para trás os meus vícios e os meus defeitos. É algo muito equivocado que fazemos, pois nós devemos andar ali com os dois, né? Passo a passo. E do outro, muito mais as virtudes. Que a gente tenha um olhar melhor, né? Que a gente busque no outro aquilo que ele tem de melhor, para estar nos proporcionando, auxiliando em casa, no trabalho, dentro da doutrina. Nós vamos falar da nossa, né? Que é algo que está próximo, né? Do nosso dia a dia. Sabemos ali que muitos fazem praticamente todos os cursos, mas pela sua, vamos dizer assim, capacidade, não capacidade, mas pela seu entendimento, pela sua afinidade, né, vamos dizer assim, prefere trabalhar em tal local. E a gente precisa respeitar isso, porque é por afinidade. A pessoa gosta, a pessoa se dá bem ali. Não há necessidade de fazer todos os serviços, né? Não há necessidade, a não ser que apareça, né? Mas não há necessidade dela fazer tudo, se ela realmente vai contribuir melhor naquele setor. E que a gente consiga ver isso, né? Que a gente consiga. E respeite isso também, que é muito difícil ainda para nós. O enxergar e o respeitar. Não é mesmo, Hugo? Acho que eu falei bastante já, hein, Hugo? Não, que é isso, foi uma ótima reflexão. Enquanto você comentava, eu estava pensando aqui, né, me veio o desafio, né, que a gente tem e que eu acho que a espiritualidade tem conosco, que é mais ou menos o como educar um filho, né, o como educar uma criança, porque ao mesmo tempo que você tem que dar uma certa autonomia para que ela se desenvolva, para que às vezes ela erre, para que através disso ela observe a consequência dos atos, você também, né, e aí é uma questão que a gente vê muito hoje, você não pode prender demais, porque senão você faz no lugar dessa pessoa, dessa criança, ou no ambiente de trabalho, no lugar de uma outra pessoa, e não dá a possibilidade de crescimento, não dá a possibilidade do aprendizado. Então, né, eu vejo que requer essa sabedoria, né, e Jesus Cristo, a espiritualidade, tem essa sabedoria conosco, porque para eles nós somos um livro aberto, eles sabem, né, baseado pelo nosso histórico, pelas nossas outras vidas, né, dependendo da situação, qual vai ser as decisões que nós provavelmente vamos tomar, né, porque já tomamos no passado essas mesmas decisões, e aí, né, vem a sabedoria divina, né, Jesus Cristo ali, né, que exemplificou quando esteve aqui conosco, de saber estimular esses potenciais, ou reconhecendo os defeitos, verificando as fraquezas que todos nós temos em diferentes áreas, de diferentes intensidades, saber ali, né, canalizar ou estimular a ter uma visão diferente para, olha, usa esse potencial que hoje é nocivo para o bem, né, ou para começar a construir um novo caminho. E acredito que essa é uma das grandes dificuldades nossas, porque
todos nós temos nossas virtudes, né, aquilo que nós temos facilidades, mas também temos grandes defeitos. E aí também é essa autoobservação, que eu acho que Emmanuel nos convida a refletirmos, do que, né, hoje nós estamos falhando, estamos, né, talvez não conseguindo, né, ter a disciplina, a rotina, a organização, ou até o esforço mesmo diário ali para, né, silenciar, como você bem disse da mensagem às vezes falar um pouco mais, para a gente se desenvolver e ir transformando, né, esses defeitos em qualidades, ou talvez minimizando esses defeitos, deixando que eles afetem menos a nossa vida, a nossa relação com as pessoas. E da mesma forma, começar a ter esse olhar para as pessoas também, né? Começar a ter esse olhar de paciência, né? De empatia, de generosidade, né? De paciência também mesmo, às vezes de, como a mensagem citou, de conversar com o outro, entender o desabafo, né? Às vezes entender o processo que o outro está passando, né? Entendendo que, às vezes, para mim, aquilo ali é besteira, ou eu sei resolver aquilo. Mas tem coisas que eu não sei resolver na minha vida, que se eu contasse aqui para você, ou pro Alessio, não, Hugo, faz isso aqui, e pronto. Por quê? Porque a vida é assim, ela é o desafio para cada um de nós, né? A vida, digamos assim, ela customiza as provas, né? Os desafios, os aprendizados para cada um de nós. E essa é uma das grandiosidades, uma das belezas da vida. Então, Emmanuel, nesse texto, ele vem nos convidar a ter, né, mais essa empatia, essa paciência, a ver esse processo que é lento, que é demorado, né, em nós e também no próximo. Né? Às vezes a gente, como você bem disse da mensagem, né, às vezes a gente foca demais naquilo que a gente é bom, ou que a gente, né, se vira ali. Não, o outro está passando por isso, deixa o outro, ou é problema do outro, mas nós também conseguimos aprender, né, com o desafio do outro, com essa troca de, né, apoio mútuo. Acho que, né, uma das coisas que Jesus Cristo veio nos mostrar foi justamente essa visão de apoiar, né, de ter uma visão maior da vida, e é uma mensagem bem, né, bem profunda que vem nos convidar a isso, né, para que a gente possa, mesmo nas situações difíceis, né, e aí eu estava vendo até aqui na minha mente a questão dos, né, às vezes a gente fala dos, né, dos obsessores, né, dos espíritos que estão ali no erro, às vezes perseguindo, mas se esses espíritos estão tão obstinados, né, tão determinados nessa visão negativa, nessa vingança, nessa perseguição, ou num erro, imagina o dia que eles usarem isso para uma causa positiva, o quanto que eles vão acelerar a evolução deles. Então, às vezes, é uma questão de polaridade, ou de maturidade para enxergar esse outro lado, e que todos nós, né, estamos aqui no planeta Terra, tentando, aos pouquinhos, evoluindo, e trabalhando, e melhorando essa visão, e apoiando um ao outro, né? Às vezes a gente não consegue apoiar, pelo menos não criticar, né? Ou já é algum avanço, né, diante das fraquezas, diante né, dos nossos erros, e da própria visão material também. Acredito que, né, a sociedade coloca muita competição, né, ou às vezes a própria questão da vaidade, do orgulho. Não, eu sou melhor que isso, e não sei o quê, e sou bambambam. A gente entende que até certo ponto, né, por exemplo, no trabalho ali, você precisa vender seu peixe, você precisa, às vezes, para ser contratado e tal. Mas no dia a dia, nas situações, você não precisa de nada disso. E às vezes a gente cria vaidades, egos, máscaras, situações que só nos prejudicam e que tem a ver com isso, né, com não reconhecer o quanto nós somos frágeis também, né? Nós somos pequenos, e todos nós passamos pelos mesmos processos, e hoje, né, muito do que, pelo menos eu vejo muito assim, né, muito do que eu tenho, não é mérito meu, não, é a misericórdia divina, porque eu sei as falhas que eu tenho. Então, quando a gente vê, né, que a gente vive numa fina camada, se a gente for olhar a sociedade, né, numa fina camada de privilégios, de situações, de, né, coisas que a gente não se preocupa. Por quê? Pela evolução da sociedade. Mas se acontecesse alguma coisa, né, a gente tivesse que voltar a caçar no mato, tivesse que, né, lutar pelo pão ali do dia a dia, a gente ia passar muita necessidade, né? Quanto dessa camada de civilidade, né, a gente ia manter se a gente tivesse ali que,
né, caçar no meio da floresta, tivesse que, né, plantar com a mão, tivesse que voltar até alguns, né, séculos ou milênios atrás. Então, esse é o desafio, né? A gente implementando essas visões, né, esse comportamento de uma forma mais profunda, né? E também não né, conseguir compartilhar isso na nossa vida com as pessoas, que é essa visão que Emmanuel nos traz, né? De ter esse olhar generoso, bondoso. Nós somos muito assim, nós somos muito rápidos, né, no gatilho ali em criticar, né, no comentário ácido, em apontar o dedo, mas em fazer o contrário, em apoiar, estender a mão, em silenciar diante do erro do outro, ou até mesmo, como a mensagem falou, né, às vezes oferecer um conselho, né, e talvez até repetir dezenas de vezes aquele conselho, até aquela pessoa conseguir assimilar de alguma forma, do mesmo jeito que Jesus faz conosco. Todas as encarnações, há quantas encarnações nós não estamos aqui repetindo o mesmo processo de aprendizado e Deus, a espiritualidade, está pacientemente falando, não, beleza, Hugo, vai lá de novo pela 20ª vez, que provavelmente errei todas as outras, mas estou aqui de novo. E estão contando, né, estão com esperança que eu consiga fazer essa transformação. Então, a gente, né, aprender um pouco a ter também essa visão, né? Eu acho que essa mensagem ela vem nos falar, né, sobre essa misericórdia, sobre esse olhar novo, né, que nós também temos que aprender a desenvolver para as pessoas ao nosso redor, né, de generosidade, de bondade, de não, vamos lá de novo, né? Ou tudo bem, a pessoa tem às vezes aquela falha ali, mas isso não desmerece as outras qualidades dela, né? Vamos estimular as outras qualidades para que ela continue desenvolvendo, e às vezes não, a gente foca justamente naquilo que a pessoa erra, não, porque é aquilo, porque erra desse jeito, e não sei o quê, e às vezes a gente, né, perde a oportunidade, né, não só de ter uma pessoa ali ao redor, mas de estar mandando essa vibração, de estar sendo generoso, bondoso com o próximo também, né? Então eu vejo muito desse convite, né, de Emmanuel para todos nós, para que a gente possa ter essa generosidade tanto conosco, mas principalmente com o próximo, porque, né, nossa sociedade hoje ela é campeã, né, em todas as mídias de criticar, de não, eu faria de outro jeito, não sei o quê, eu seria melhor, mas será que a gente seria mesmo? Né, eu acredito que na maior parte dos momentos não. Mas fica aqui, né, o meu comentário também, deixa o espaço aberto para reflexões de vocês também sobre esse tema. Maravilha, Hugo, é verdade, né? Mas tudo isso o próprio Emmanuel, né, já nos trouxe além dessa mensagem no capítulo 11 também, né? O egoísmo. Então a questão do egoísmo faz com que a gente, como a Vera colocou no começo, só enxerga o que tem de ruim. Porque a gente se coloca no patamar acima, né? A gente até brinca, né, Verinha? Às vezes a gente fala que a gente se acha, mas não, né? A gente se tem certeza já, né? Que nós somos o máximo e que todos os outros são inferior àquilo que a gente pensa, pelo nosso egoísmo. E quando a gente fala egoísmo, não está relacionado só a essa questão material da coisa, né? Ela está relacionada também à nossa forma de pensar, forma de ver as pessoas, né? A forma de que aquele que pensa diferente de mim é contra mim, né? Cria-se uma inimizade ali natural. Então só presta quem pensa igual a mim, quem concorda comigo, e tudo isso, né? Que a gente não faz com que a gente não consiga enxergar o que tem de bom no outro, não tenha essa paciência, não tenha essa compaixão com o outro. Ela está relacionado à nossa forma, à nossa incredulidade, né? A gente já falou aqui em outras oportunidades a diferença da visão do incrédulo e da visão espírita, né? E qual é essa diferença? A diferença é que o incrédulo ele acha que tudo existe somente nessa vida, nessa existência. E muitas vezes a gente age dessa forma. A gente é o que o Hugo falou, né, da questão do emprego, da questão do egoísmo, do material, porque a gente acha que a gente tem que ser feliz e perfeito e virar santo nessa vida, somente nessa existência. Então é como se a gente ficasse naquela corrida maluca, querendo chegar na frente, atropelando todo mundo e todos, porque a gente tem
essa visão pequena. Então, quando a gente tem alguma coisa com alguma outra pessoa, a gente só enxerga aquilo que tem de ruim por se sentir ameaçado, por acharmos que nós não podemos errar, não podemos falhar, não podemos ter paciência com ninguém. Porque sempre a gente vai ver o lado da pessoa querer me ferrar, da pessoa querer passar a perna. Então, a gente tem essa visão meio que incrédula com as pessoas, que é diferente da visão de Jesus. Porque Jesus, assim como a doutrina espírita nos ensina, qual que é a visão espírita? Passado, presente e futuro. Então, existe toda uma eternidade para a gente poder errar, começar a acertar, começar a aprender. Nós já falamos aqui que nós ainda não somos pessoas boas, né? Mas nós já fazemos coisas boas. Nós ainda não somos bons, mas já fazemos coisas boas. Provavelmente, como o Hugo colocou aí, de várias encarnações passadas, nem sequer isso nós fazíamos, né? Nós éramos mais egoístas ainda, mais orgulhosos. Muitas vezes nós tivemos que matar até por sobrevivência, sabe-se lá, né? Na época primata, na época primitiva, de onde nós viemos e como nós estamos. Então, essa questão da diferença da visão, ela vai nos trazer a diferença entre a verdade e toda a verdade. Porque quando a gente tem esses problemas com essas pessoas, que a gente está de frente e enxerga aquilo que tem de negativo, a gente está vendo um pedacinho, né? Quase nada da história da vida daquela pessoa. E muitas vezes, quando a gente, por essa ignorância que a gente tem, por essa imaturidade moral e espiritual, que nós tomamos determinadas decisões com base nessa imaturidade, Jesus nos olha com uma profundidade tão grande que nem nós nos conhecemos. Por isso que ele consegue ter essa complacência, esse amor. E a gente não se dá esse direito. Quantas vezes, acredito que se nós pararmos agora, neste momento, né, fazendo um exercício, vamos tentar lembrar de uma pessoa que a gente, por algum motivo, a pessoa não respondeu um bom dia pra gente, a pessoa nos falou algo atravessado, não foi solícito com a gente em algum momento, e a gente automaticamente se afastou, a gente até falou mal, falou assim, não vou com a cara desse fulano, dessa fulana, essa pessoa fez isso, fez aquilo, e aí depois, num outro momento, no happy hour, ou numa festa, ou em alguma ocasião, a gente conhecendo aquela pessoa, falou, nossa, essa pessoa não tem nada a ver com aquilo que eu pensei, né? A gente fala, caramba, eu te achava tão isso, tão aquilo, né? A gente falando, e a gente ouve também, né? Quantas vezes a gente está lá trabalhando, está estudando, está focado em alguma coisa, e aí as pessoas olham para a gente e falam, nossa, esse grandão aí é sisudo, né? Tem uma cara de mal-humorado, aí depois conhece e fala, nossa, eu não imaginava que você era assim e tal. Então, por quê? Porque é mais ou menos uma representação daquilo que nós somos com as pessoas, né? Nós formamos opiniões em cima de pequenas situações. E nós temos aquela visão ali, ó. Aí é mais difícil da gente fazer que nem Jesus fazia. Ele conhecia. Se Jesus fosse que nem nós, Simão Pedro não teria chance com ele, Tomé muito menos, né? Que diria agora me fugiu o nome aqui, o Judas, né? Que diria Judas, como que queria? Mas não, Jesus, quando olhava, ele olhava além daquela atitude, cita Tomé também, né? Então, assim, nós temos que procurar esse exemplo, né? É o exemplo de quando alguém pisar no nosso calo, a gente fala, calma, tem mais do que isso. Tem livros que nos contam pessoas que eram verdadeiros terríveis, problemas na vida de determinada pessoa, achava que aquela pessoa era inimiga, e quando desencarnava, na verdade aquela pessoa ela veio em amor só para forçar aquela pessoa a evoluir. Ela nem precisava reencarnar, mas ela cumpriu esse papel, né? Assim como dizem que existe o Evangelho de Judas e está escrito que Judas também veio para cumprir
essa missão dada pelo próprio Jesus, né? Porque alguém tinha que entregá-lo, né? Senão não iria cumprir a missão. Então, às vezes, as pessoas que são colocadas nos nossos caminhos para nos atazanar, às vezes estão ali para nos ajudar a dar um empurrão, a refletir. Mas dentro da nossa pequenez, a gente só enxerga, né, aquilo de ruim. Então, que possamos, diante dessa mensagem, né, usarmos o exemplo do nosso Mestre Jesus, olhar além de uma pequena ação, não colocar para frente, né, ficar subjugando pessoas, né, principalmente agora na era de redes sociais, que existe uma verdadeira assassinato de reputação por tudo e qualquer coisa que alguém fala, que alguém posta, que alguém isso, já vira aquela coisa toda e nem sequer sabemos quem é a pessoa, né? E já entramos ali numa corrente para poder emitir coisas negativas. Então, acho que essa mensagem parece que foi escrita ontem, né? E serve para toda essa nossa estado, esse nosso momento, certo, Verinha? Ah, certo, né? E com certeza o que vocês falaram, né? Mas infelizmente parece que foi ontem, né? Então veja, né? O quanto precisamos ainda melhorar, porque é muito atual, né? Esse livro, se não me falha a memória, é da década de 40, do século passado, e nós ainda estamos engatinhando nisso, né? E isso me lembra também que às vezes a gente tem até aquele ditado, né? Você pode fazer 1000 coisas certas, mas se você fizer a 1001, né? Errado, pronto. Todo mundo vai ver pelo aquele erro. Então, veja o quanto a gente foca, né? Esse lado. A pessoa, nós não somos perfeitos, né? Nós temos as nossas dificuldades, mas nós exigimos perfeição. Não admitimos erro, não admitimos que as pessoas tenham suas dificuldades. E como Jesus via, né? Além as suas potencialidades, né? Ele não via só aquela casca, aquilo ali que a pessoa tinha. Ele viu o que a pessoa poderia fazer. Como Paulo de Tarso, né? Se ele não visse, se ele não enxergasse em Paulo, imagine, Paulo não iria passar da história como um perseguidor. E pronto, ia passar a vida toda ali perseguindo e talvez pegando um ou outro e acabar a sua história ali. Mas não, Jesus foi além, Jesus viu. E no livro, me fugiu o nome agora deles, do Estevão, Paulo e Estevão, o próprio Estevão fala isso também, né? Eu não vou dar spoiler, como diz o André, meu menino, mas tem uma passagem que na hora que o Estevão está para desencarnar, ele olha para Saulo, ainda era Saulo, né, na época, naquele período, e diz, né, como vocês bem lembraram, que potencialidade que tinha quando ele fosse cristão. Porque se ele estava daquele jeito, né, pelo judaísmo, quando ele se tornasse cristão, toda aquela potencialidade iria com ele. E Jesus via isso em nós, né? Via a nossa capacidade, via além, porque a nossa essência, né? Então, se, como vocês bem colocaram, se estamos, se somos bons em fazer o mal, vamos dizer assim, né? Se temos essa capacidade, nós também temos a capacidade, a mesma capacidade para fazer o bem. A capacidade é a mesma. É só virar, né? Como vocês colocaram, o polo. E é esse virar, né? É esse virar o ponteiro que para nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, nós ainda temos essa dificuldade. Porque para virar o ponteiro, para virar, mudar, a gente precisa reconhecer nós que estamos errados. Precisamos reconhecer, mudar os nossos conceitos, mudar nossa maneira de pensar, de agir. E tudo isso, como vocês bem colocaram, né? Leva tempo e leva também algo que mexe com o nosso ego, né? Com o nosso orgulho. Admitir que estamos errados, Nossa Senhora, né? É demais, né? E Emmanuel nos traz justamente essa noite esses dois puxão, né? Não é nem mais um só, que é para admitir mesmo.
E nessa passagem, no final do texto, ele diz assim: não condenes, pois o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. Ou seja, nós percebemos, né? Mas não é para a gente condenar. Se a gente não puder auxiliar, que a gente pelo menos não condene. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Então, não é só o outro, né, que tem as mazelas, nós também temos. Nós também. E me lembra também, desculpa se eu já comentei aqui, do livro Libertação, já comentei, com certeza, porque eu gosto demais desse livro. E tem uma passagem o que mostra o quanto vocês, como vocês colocaram, o quanto a espiritualidade de luz nos respeita. Que eles chegam lá, tem o obsessor, está ali, né, naquela casa, e eles não chegam falando, vão embora, saem daqui, vocês estão errados de forma alguma. Eles chegam conversando, amparando, ouvindo, até que o obsessor percebe, né? Começa, vamos dizer assim, cair a ficha, começa a perceber que está equivocado. Então, quanto amor, quanto respeito, quanto cuidado para conosco. E cabe a nós, porque se nós somos tratados assim, cabe a nós tratarmos também, não é? Fazer o mesmo. Buscar isso no nosso dia a dia, nas nossas ações, colocar em prática, né? Nem que seja um pouquinho de cada vez. Como o Alessio sempre lembra, né? Santo Agostinho, que a gente possa, à noite, né? Rever as nossas atitudes. Que isso é muito importante para nós, né? Para ir minando o nosso orgulho, a nossa vaidade, rever as nossas atitudes. E como o Alessio, agora estou falando, vou pegar aqui o gancho da Alessio, como o Alessio sempre fala, né? Quando fala de Santo Agostinho, o porquê que nós não fizemos, né? O que nos impediu de fazer a parte correta? E aí a gente vai começando, né? A perceber em nós essas dificuldades, e aí nós vamos começando essa mudança. À medida que eu vou reconhecendo em mim, né? Que eu tiro daqui de trás aquela mala dos defeitos e dos vícios, né? E eu vou reconhecendo em mim, reconhecendo, né? Que não é só o outro, eu também tenho. E aí a gente vai se respeitando mais. E assim fica muito mais fácil, né? Mas fica muito mais tranquilo. Mas há a necessidade dessa reflexão, desse reconhecer, desse buscar, né? Como Emmanuel fala aqui nessa noite. Que a gente busque o exemplo de Jesus. Que a gente busque colocar no nosso dia a dia. Nem que seja um pouquinho, uma coisinha, né? Que já vai fazer a grande diferença. E eu sei que o Alessio está olhando no relógio, né? Eu já vou fazer também as minhas considerações finais, agradecendo imensamente a Deus, a Jesus, por essa reflexão, que a gente possa, né, estar colocando no nosso dia a dia, um pouquinho de cada vez, esse olhar, essa compaixão para com o outro, para que o outro caminhe junto, né? Que a gente caminhe junto. Porque, como está nas Olimpíadas, eu vou contar só uma coisinha rapidinho, viu, Alessio? Teve um dos jogadores, não, jogadores não, acho que foi da natação, que parece que ele ficou em 8º. E aí o comentarista falou, ele não precisa ficar triste, chateado, porque no mundo ele tem que ficar feliz, porque no mundo só tem 7 mais rápido do que ele. Então, olha que diferença, né? A visão, olhar, né? De uma forma diferente. Ele não chegou em 8º. No mundo só tem 7 mais rápido que ele. No mundo inteiro. Então, veja que a gente também possa, né? Começar a colocar, a mudar essa nossa visão. Não ficar só focado na imperfeição,
mas começar a olhar para as virtudes de cada um, porque todos nós temos. E principalmente, né, como vocês bem colocaram, buscar, confiar, acreditar nessa potencialidade que o outro tem. E ele vai se sentir confiante e vai também começar a colocar em prática, né, no seu dia a dia, aquilo que ele tem de melhor. Como nós estamos buscando também colocar o que temos de melhor. Eu agradeço imensamente e eu passo a palavra para a Alessio. É isso aí, Verinha. Inclusive, pegando esse gancho que você falou, a gente já ouve situações ainda piores, né? Falam que, para muitos, né, o segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Olha só, como que se menospreza, né? O segundo lugar, que só tem um na frente, naquele momento, né? Que teremos outras chances para termos o tão sonhado ouro, mas o segundo, o terceiro lugar também são muito bem comemorados, pelo menos é assim que deveria ser, né? E muita gente leva isso até para as áreas corporativas, né? Pessoas que acabam deixando toda essa vaidade, né? Toda essa arrogância, querendo ser o primeiro a qualquer custo, né? E aí passa por cima muitas vezes de valores morais, de princípios, para conquistar uma posição, uma determinada posição. Então, olha o quanto a gente ainda precisa refletir, nos tornarmos pessoas melhores, né? Em valorizar o outro, principalmente quando ele é, naquele momento, melhor do que nós, por que não, né? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Então, que possamos estar realmente refletindo, fechando aqui com a frase de Emmanuel, né? Naquele capítulo 11 que eu mencionei, o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Então, que possamos refletir, que possamos, cada um de nós, né, reconhecermos dentro de nós o nosso egoísmo, nosso orgulho, para podermos olhar de uma forma diferente, para podermos olhar com mais profundidade, mais a longo prazo, principalmente pelo lado moral e espiritual das situações, né? Porque a material é muito pouco, é muito rápido. A nossa vida é um sopro, né? Essa semana, em especial, tivemos aí contatos com bastantes desencarnes de pessoas próximas a nós, que foram, né, ao nosso modo de entender, até dentro do nosso egoísmo, achando que partiram cedo demais, né? Mas essa é uma prova, né, de que nós estamos realmente aqui de passagem, e o nosso propósito aqui é nos exercitarmos nessa melhora, né, para nos despirmos dessas coisas que nos prejudicam ver o bem no outro, ver o que tem de bom no próximo. Possamos refletir nisso. Agradeço a companhia, a compreensão de todos vocês, é uma honra estar aqui com o nosso amigo Laércio. É para ele que eu passo agora, meu amigo Hugo, para que você possa também fazer as suas considerações e as vibrações na noite de hoje. Muito obrigado, Gam. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Bom, eu agradeço a todos que nos acompanharam ao vivo. Um grande abraço a todos. Agradeço a Verinha, ao Alessio pela oportunidade. E eu estava refletindo aqui, né, que até nesse momento que a gente vive, né, de tudo em alta frequência, né, de internet, Instagram, tudo a um toque, né, um clique, né, de distância, que nós possamos fazer o contrário, né, primeiro observar, analisar, talvez deixar decantar, talvez deixar até passar a polêmica, né, porque a gente não precisa ter opinião sobre tudo, a gente não precisa comentar sobre tudo, e ainda que a gente tenha a nossa opinião, que às vezes a gente dê a nossa opinião, né, ou que a gente debata ou converse com alguém que tem uma visão diferente da nossa, né, que a gente possa desenvolver a maturidade para entender que nós temos uma história, a pessoa tem uma história, a pessoa tem uma visão de mundo diferente da nossa, né, e que o tempo é o senhor absoluto de tudo, né? Então, não tenho dúvida que a verdade, né, aquilo que realmente funciona ou não em todas as áreas da sociedade, daqui a 500 anos, daqui a 1000 anos, vai estar claro como uma água.
é só esperar o tempo. Então, nós não precisamos ter pressa, né, ou querer impor a verdade, ou dizer, não, essa é a visão correta. Né? Cada um está no seu processo. Né? Nós estamos mudando também. Né? Espero que nós tenhamos visões maiores daqui a 10, daqui a 20 anos, né? Porque nós estaremos nos transformando também. Então, que a gente possa ter essa empatia, essa bondade, né? E relativizar também, né, os erros, né, as situações que acontecem conosco, com as pessoas ao nosso redor, né, com o mesmo olhar generoso que Cristo tem, né, que todos nós possamos, não, deixa quieto, errou, pisou na bola, mas tem as qualidades, né, ali, ter o convívio, se não tiver mais o convívio, que Deus abençoe, e tá tudo bem. Né, às vezes nós somos muito rápidos, né, em criar o ranço, as picuinhas, né, e tudo isso nos atrapalha, como bem o Alessio disse. Às vezes são oportunidades de trocar experiências, de ver visões de mundos diferentes, né, para que nós possamos aprender com todas essas visões, né, sabendo que nós vamos colher, né, na medida do que estamos plantando dentro dos nossos méritos e dos nossos desméritos também. Né, toda a vida é customizada para as experiências de cada um, né, mas se nós pudermos, né, dar as mãos, apoiar um ao outro e caminharmos juntos, melhor, né, nós vamos apaziguar as feridas, os sofrimentos, vamos ter mais firmeza nos nossos passos ao longo da jornada, né, não só dessa vida, mas de todas as vidas futuras que teremos. E dessa forma, eu vou convidando a todos a se sentirem à vontade, que possam fechar os olhos, e vamos todos juntos sentindo a presença de nossos amigos espirituais e vamos elevando o nosso pensamento, primeiramente envolvendo todo o planeta Terra, todos os espíritos que compõem o globo terrestre, tanto no plano material quanto no plano espiritual da vida, que todos sejam abençoados, que todos recebam a luz, um olhar generoso de Deus, de toda a espiritualidade, que possam em algum momento refletirem sobre as escolhas, os caminhos, o futuro, as possibilidades que a espiritualidade reserva para cada um de nós, para toda a humanidade, que possamos refletir sobre todo o potencial que temos como espíritos eternos, como espíritos imortais. Assim, vibrando por todos os países, principalmente aqueles que estão em conflitos, em guerras, em caos políticos, econômicos, financeiros, religiosos, que amigos espirituais se façam presentes em todas essas pátrias, em todas essas localidades do mundo, levando mais compreensão, mais serenidade, bondade, sabedoria para que os governantes, para que o povo tomem escolhas melhores e possam reverter essas situações, buscando o bem-estar geral de todos. Assim, pedindo licença para vibrar pela pátria brasileira, por todos os seus estados, todos os seus municípios, por todas as cidades, em especial a nossa cidade, onde estamos, onde vivemos no dia a dia, que Deus ilumine os governantes, os políticos, os cidadãos, os vizinhos, a nós, a todos que fazem parte dessa pátria, que todos nós possamos entender o nosso papel, as possibilidades que temos de fazer o bem, de sermos bons cidadãos, mais generosos, mais compreensivos, menos violentos na nossa vida diária, para que a sociedade amadureça, evolua, para que todos nós possamos encontrar a paz na nossa vida material, nesse mundo de provas e expiações. Assim, vamos pedindo licença para vibrar pelo nosso ambiente de trabalho, pelos nossos vizinhos, nosso bairro, pelas pessoas que convivemos, principalmente aquelas que nós enxergamos de alguma forma como provas, como desafios, como desavenças, que possamos aprender, desenvolver ao longo da nossa vida um olhar mais generoso, mais bondoso com essas almas, que possamos oferecer mais a elas e não exigir mais, que possamos nos doar mais a esses irmãos que necessitam dessa maturidade, dessa compreensão, desse olhar generoso que nós podemos desenvolver ao longo da nossa jornada. Vamos vibrando pelos leitos hospitalares, por aqueles que estão se drogando, se prostituindo, que estão na rua, que estão passando fome, que estão
passando por doenças diversas, que estão deixando um mundo de provas e expiações, que encontrem amigos, mãos bondosas no plano espiritual, que os socorram, que os orientem nessa nova fase da jornada, por aqueles espíritos que estão nascendo neste momento, crianças que tragam a vontade de transformar, a bondade, a perseverança, virtudes que o mundo precisa para evoluir, para amadurecer. Assim, vamos pedindo licença nesse momento para vibrarmos por nós mesmos, pedindo que Deus, que a espiritualidade nos abençoe, nos ajude, nos apoie, porque somos espíritos pequenos, frágeis, cheios de defeitos, mas temos a vontade de evoluir, que possamos encontrar as forças dentro de nós para continuar prosseguindo, para continuar levantando a cada tropeço que damos em nosso egoísmo, em nossa prepotência, em nossa vaidade, que possamos levantar e continuar nos observando e trabalhando para o nosso progresso, para o progresso das pessoas ao nosso redor, para que nos tornemos espíritos melhores, mais bondosos, generosos, compreensivos da natureza da vida, da natureza do mundo, que possamos trilhar a nossa jornada, magoando menos, ferindo menos as pessoas ao nosso redor. E assim, vamos deixando um buquê de rosas douradas, multicoloridas, que a espiritualidade leve aonde se fizer mais necessário, e vamos renovando o nosso compromisso para, ao longo da semana, estarmos refletindo no Evangelho do Cristo, buscando trabalhar, pensar, refletir, estudar, fazer o nosso melhor ao longo da nossa jornada, mas que seja sempre feita a vontade do Pai e não a nossa. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Vamos vibrar intensamente em forma de rosas multicoloridas, entregar na mão do Hugo, que ele possa levar por essa sua noite, da semana, por toda a sua jornada, entregando essas vibrações de luz, de paz também ao nosso companheiro Alessio, que possa levar pela semana, da sua jornada. E nessa noite em especial, eu peço licença para vibrarmos pela nossa companheira, da nossa casa CAE de Guaianazes, Eunice Nunes Teixeira, que já se encontra na parte espiritual, que a equipe socorrista de luz possa envolvê-la, recebê-la com muito carinho, fortalecer toda a família e nós, os seus amigos. Que Jesus abençoe, que Jesus nos abençoe. Agradeço imensamente a todos que estão aqui conosco. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Boa noite. Aproveito também, peço licença para vibrar especialmente pelo espírito do meu padrinho, né, Luiz Carlos dos Santos, que também desencarnou na noite passada, na manhã de segunda-feira. Ele foi sepultado ontem, então que ele possa também estar sendo recebido em muito amor, em muita paz, em muita luz. Agradeço a todos. Uma boa semana. Até a próxima. Todos com Deus. Boa semana. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.